Pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina, para quem não me conhece ainda. Eu sou reikiana, taróloga e analista de arquétipos. E eu tô aqui hoje para falar sobre identidade e propósito, né? Muitas das vezes, o nosso maior trauma, a coisa que mais bloqueia a gente, é a pedra no sapato que tá te impedindo de viver algo grandioso na sua vida, sabe? O seu propósito, ele tem intimidade com o seu trauma. É muito louco falar sobre isso, porque eu tenho uma experiência que eu vou contar aqui pra vocês hoje, que fala exatamente sobre como que eu desbloqueei o meu propósito, né? Sobre como que hoje em dia eu consigo me comunicar de forma clara com as pessoas, é, como que foi perder o medo de falar, sabe? De começar a desenvolver a comunicadora que eu sou, o que eu tenho pra falar, o meu trabalho depende disso, sabe? Então, vamos lá, né? Quando eu tinha 7 anos, eu dançava balé, né? Não era por escolha minha. Menina veste rosa, menino veste azul. Era essas crenças, né? No passado, a sociedade funcionava dessa forma. Então, era assim que os nossos pais educavam a gente, né? Então, minha mãe e minha avó decidiu me colocar no balé junto com a minha irmã. E era época de Copa do Mundo, né? Época, eu não lembro se era Copa de 2008, ou 2012. Não vou ter essa lembrança clara, assim, mas a gente foi fazer uma apresentação e nessa apresentação a gente tava com uma roupa do Brasil. E a gente tava numa saia plissada, assim, rodada e tal. E no meio do palco ali aconteceu da minha saia cair. E eu tinha 7 anos, mais ou menos, 8 anos. E tinha umas 500 pessoas, 300 pessoas assim no auditório. E foi muito inesperado aquela situação ali, então eram todas crianças que estavam se apresentando, né? E a primeiro momento o público que estava ali achou engraçado, descontraído, mas a minha criança, ela se sentiu constrangida, ela se sentiu insegura, aconteceu várias coisas dentro de mim, né? E os anos foi se passando e eu me sentia travada. Sempre que eu tinha que apresentar um trabalho de escola, que eu tinha que falar em público, eu me sentia nervosa, eu passava mal, crise de ansiedade, né? E não saía, não era bom aquilo. Eu sofria muito, né? E depois de muita terapia, eu acessei essa memória, né? Numa sessão de terapia, eu acessei essa memória e pude relembrar que isso me marcou muito. E eu já trabalhava com tarô, eu não conseguia prosperar com tarô nessa época. E era muito difícil pra mim aceitar isso tudo. Eu falava, vou desistir disso aqui. Arrumava um emprego, tava sempre infeliz nos empregos. Falava, mano, que vida é essa? Não consigo aceitar isso aqui. Essa vida não é pra mim. E depois dessa sessão, né, com a minha terapeuta, tudo mudou, né? Foi um processo de cura intenso até eu chegar nessa memória, né? Até eu ter a consciência desse dia e me tornar lúcida, colocar minha criança ferida num lugar de acolhimento, de reconhecimento, de mostrar para ela de que era um fato descontraído, né? Que ela era uma criança e interpretou as coisas de forma muito exacerbada, vamos colocar assim, né? Porque, querendo ou não, a forma que as crianças interpretam o mundo é de uma forma mais... vai tornar aquilo tudo muito maior do que é, né? Então, eu tive que colocar minha criança num lugar de segurança, né? Através de mim mesma. Isso foi muito importante, né? Foi através dessa cura que eu vivi que eu entendi, né? Que eu precisava me curar para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a viver o melhor que elas tinham para elas, né? E com isso, eu pude me tornar a pessoa que eu venho me transformando, né? A gente sempre vai estar em transformação, a gente sempre vai estar vivendo uma cura, um desbloqueio de algo, nada vai se desbloquear da noite pro dia, né? Mas se a gente não dá o primeiro passo, nada acontece. Isso é
Isso é certo, isso é primordial, entender que o primeiro passo precisa ser dado. Às vezes a gente fica a vida toda sem olhar para nossa criança interior. Às vezes a gente vive a vida toda sem olhar para os nossos traumas, né? E foi através disso, né, de poder olhar para um trauma da minha infância, que eu comecei a conseguir me comunicar com as pessoas, a ter uma oratória melhor, né, a conseguir olhar nos olhos das pessoas na hora de falar, né? A minha falta de confiança, ela era muito grande. A minha falta de confiança, ela me travava em coisas pequenas, sabe? Às vezes pedir ajuda para as pessoas executar uma coisa simples. Eu não conseguia, porque o que as pessoas vão pensar, né? Se eu precisasse de ajuda, sabe? E isso se tornou um vício de comportamento, né? Eu me tornei uma pessoa rígida, doutrinadora comigo mesma, castradora. E onde que eu tava chegando com isso? Em lugar nenhum, né? Em mais sofrimento, me deixando presa à minha infância. Porque quando a gente não resolve alguma coisa da nossa infância, a gente fica presa naquele momento ali, né? Tentando responder aquilo ali com atitudes imaturas, com posicionamentos infantis. Então, olha o quanto que um momento pode refletir com tanta grandeza na nossa vida, né? Se a gente não tem controle daquilo ali. Na verdade, a gente nunca tem controle. A importância de estar falando isso aqui é ressignificar o que já foi, né? Dar um novo olhar para aquilo que já aconteceu, porque aquilo ali tá te travando. Então, olhar para esse episódio na minha vida foi fundamental para que eu me tornasse uma pessoa mais consciente, né? De que a minha criança interior estava invadindo a minha vida adulta. Ela não me permitia prosperar porque eu não queria olhar para um momento em que ela se sentiu ridicularizada. Por tudo medo de, tipo assim, eu tô levando meu trabalho pras pessoas, que momento eu vou ser ridicularizada, sabe? Que momento eu vou ser, que vão rir de mim, que momento que vão descredibilizar o meu trabalho porque alguma coisa aconteceu. Tinham várias crenças enraizadíssimas que me faziam sofrer. Eu falava, mano, por que é comigo que é desse jeito? Por que é difícil assim pra mim, né? E não é difícil pra mim. É muito simples, é muito fácil, contingência, é constância, é continuidade, é progressão, é um passo de cada vez. E eu falo isso não só para o trabalho externo que a gente quer executar e viver. Eu falo isso sobre as nossas curas também. Eu falo isso sobre passar pelos momentos de dificuldade com clareza. Desculpa, tá, gente? Com paciência com nós mesmos. A gente, às vezes, é tão paciente com os outros. Às vezes, é tão paciente com a mãe, com o pai, com o marido, com várias pessoas. Mas e com você? Você tem sido paciente? Sabe? Porque, às vezes, existem coisas afetando, né, a sua vida que você nem sabe que te afeta, né? Eu vou contar mais uma situação aqui. E essa é muito séria. Essa realmente, quando eu me peguei, né, reproduzindo isso, eu falei, mano, eu preciso me limitar agora. Limite não significa uma coisa ruim, sabe? Eu preciso dar limite pra minha imaturidade, para as minhas dores. Eu preciso colocar um basta nisso aqui, porque isso vai me impedir de viver coisas maravilhosas. Então, peraí, né? Quando eu era criança, meus avós me criaram, né? Eu morei na casa dos meus avós a vida toda. E nós tínhamos padrões de escassez muito fortes, bem enraizados mesmo. E por conta disso, né, eu cresci com dificuldade com dinheiro. Dinheiro não era bom, pessoas ruins que dominavam o dinheiro. Essas eram as crenças da minha cabeça. Né, os meus avós eram pessoas maravilhosas. Aí o que eu pensava? Gente boa só pode ser pobre. Eu quero ser boa, então eu vou ter que ser pobre. Sabe? Olha que loucura. E eu fui crescendo e reproduzindo esses padrões, né? E atualmente, né, convivendo com meu namorado, a gente fazendo uma compra no supermercado. Cara, eu surtei. Eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei com muita raiva. E eu não entendi aquela raiva. E no carrinho do supermercado tinha várias coisas da hora, várias coisas assim, o que a gente precisava para se alimentar, né, refeições básicas.
Mas tinham várias besteiras, várias guloseimas, várias coisas assim, que uma criança escassa não pode ter. E nesse momento eu surtei, cara. Eu comecei a brigar com ele. Eu fiquei furiosa. Do nada, assim. Não tinha explicação. Quando eu cheguei em casa, né, que eu fui me rever, que eu fui olhar pra mim, eu me peguei num momento da minha infância que, na verdade, vieram vários momentos da minha infância. Mas existe uma cena bem específica, né, que eu lembro da minha avó contando moeda pra comprar pão. E nesse dia, só tinha pão pra mim e pros meus irmãos, e eu lembro da minha avó tomando só café. E aquilo ficou dentro da minha mente. E eu falei, cara, eu preciso limpar esse padrão. Eu preciso limpar essa memória. Porque, como assim eu vou brigar sempre com meu namorado, sempre que a gente for no mercado comprar alguma coisa, ou sempre que ele me proporcionar coisas que a minha criança não pôde viver. E ele vem de um padrão diferente do meu, ele vem de uma realidade diferente da minha, né? A família dele tem um outro condicionamento com dinheiro. Então, isso me pegou muito. Mas foi muito importante para eu entender, né, que às vezes coisas que a gente acha que não fazem mais parte de nós, que não afeta mais a nossa vida, estão afetando a gente muito, 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 muito. E aí eu fiz uma meditação, né, entrei para dentro de mim, me reconectei com a minha criança, falei, agora tá tudo bem, agora você pode, agora você tem a oportunidade de se prover, agora tudo tá disponível para você. Você não vai passar mais por essas situações. Tá tudo bem. Agora você pode comer o que você quiser. Agora você pode brincar do que você quiser. Agora você pode fazer o que você quiser. Você está segura comigo. Isso são frases de afirmação da constelação sistêmica, né? Estudei conceitos básicos da constelação e que foi muito importante. Tanto para eu ajudar outras pessoas, quanto para eu poder me ajudar, né? Porque, cara, olha o quanto que isso é difícil. Olha o quanto que isso é desgastante, né? Simplesmente pelo fato de estar tendo. Agora eu tenho, né? E o meu não merecimento briga comigo a partir do momento em que eu recebo o melhor. Então é o momento de desbloquear, sabe? É o momento de destravar essa escassez que tá aí te aprisionando e fazendo você acreditar que merece pouco, né? Tudo isso aqui, essas minhas experiências que eu tô trazendo pra vocês, é para mostrar que coisas do nosso dia a dia nos compromete a viver coisas maravilhosas, sabe? Sensações que a gente tem, às vezes falar isso aqui não é nada. É muita coisa. Representa muita coisa dentro de você. Então, confia no que você tá sentindo. Se é necessário se limpar, se destravar, se desbloquear, vai atrás, sabe? Faça terapia. Psicoterapia pra mim não funciona. Façam terapias vibracionais, energéticas. Se conecte com o que faz sentido pra você. Terapia vibracional pra mim também não funciona. Busca um coach, um mentor, qualquer coisa, sabe? Mas vai atrás de resposta. Vai atrás de solucionar isso aí que tá te travando, sabe? Eu não tenho dinheiro. Gente, tem terapeuta para todos os tipos de bolso. Tem terapeuta barato, que vai te entregar muito. Tem terapeuta caro, que vai fazer, nossa senhora, revolução dentro de você. Mas também tem terapeuta caro que não vai fazer diferença nenhuma pra você, sabe? Isso é muito louco. Não tem a ver com o valor que você tá pagando, tem a ver com a intenção de quem tá te servindo aquele serviço e a sua intenção de receber a cura. Sua disponibilidade em receber a cura, né? Porque às vezes a gente se trava, a gente quer ir aos trancos e barrancos pra só simplesmente falar, não, eu tava certa. A minha crença de escassez, ela tem razão. Não é nem você que tem razão, é a sua crença de escassez. Cara, então se liberta, sabe? Se coloca disponível pra viver o melhor pra você. Tenho certeza que você não vai se arrepender. O dia que você estiver lá na viagem dos seus sonhos, você vai falar, mano, que isso? Que maravilhoso tá vivendo isso aqui. Gratidão por ter ido atrás de algo que eu reprimia. Gratidão por ter colocado pra fora o que eu falava que não me machucava, sabe?
A gente tem muito essa tendência de anular os nossos sentimentos, né? E aí, quando vem alguém pra você te contando alguma coisa, querendo que você solucione de forma milagrosa alguma coisa que ela tá sentindo, você tem tanto carinho, você acolhe, você tem afeto, e com você não. Pra você, não. Você não pode surtar, sabe? Seja responsável com você, seja maduro com você. Acredite no que você tá sentindo. É fundamental, sabe? Pra você se desbloquear, pra você... Como é que você vai prosperar? Como é que você vai viver coisas maravilhosas se você não acredita no que você sente? Se você não acredita em você? Põe pra fora, sabe? Domina essas emoções nocivas aí dentro de você. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Todo ser humano, ele precisa de vícios. Todo ser humano é viciado em alguma coisa. Isso é cientificamente comprovado. Então, a gente tem vício, né? A gente, ai meu Deus, sou viciado em beber cerveja. Ai meu Deus, sou viciado em fumar cigarro. Problemas terríveis esses. Mas e o vício de pensamento negativo? Esse você não sabe. Esse aí te contamina muito mais. Esse é muito mais nocivo, muito mais tóxico pra você, sabe? Porque o que tá fora, a partir do momento que você determina essa substância, não faz mais parte do meu dia a dia. É muito simples tirar o que tá fora. O que tá dentro, o que tá impregnado nas suas entranhas, que tá ali no silencioso da sua mente, que dorme e acorda com você. Isso sim é difícil. Esse vício é difícil de eliminar da sua realidade. Mas tenha compromisso. Da mesma forma que você é compromissado em acordar cedo e ir lá enriquecer outra pessoa. Às vezes você é compromissado em ficar em relações que te desgastam. Você é compromissado a viver próximo dos seus pais, simplesmente para agradar eles. Se comprometa com você. Se comprometa com o melhor para você. Se comprometa com o que dá resultado para você. Eu tenho certeza que não tem como se arrepender de viver o seu melhor, o seu propósito, as suas metas. Eu tenho certeza que vai ser, assim, enriquecedor demais. A partir do momento que você falar, não, agora eu vou pôr a mão na massa mais pra mim, sabe? De repente, você tá vivendo coisas que você fala, mano, como assim eu tô me dando a oportunidade de viver isso, sabe? Mas é por conta daquele pontapé inicial que você vai ser lembrado. Quando você se questionar do porquê que tá vivendo coisas tão maravilhosas, você vai se lembrar do dia que você escolheu se comprometer com quem você é. Eu sou. É a frase que mais repete na Bíblia. Então, seja você. Levante todo dia e fala, eu sou felicidade. Eu sou autenticidade, eu sou amor, eu sou alegria. Se olhe no espelho e fala, eu sou compromisso comigo mesma. Eu sou o meu propósito. Eu sou grande, sabe? Eu sou realizado, eu sou realizável. Você é várias coisas. Basta você acreditar, sabe? Basta ter autoconfiança e falar, eu preciso digerir os meus traumas, sabe? Os traumas são os bloqueios que tá te impedindo de chegar onde você quer. De fazer o que precisa ser feito, o que ninguém vai fazer. Então, os traumas é como se fossem as montanhas que você tem que escalar pra chegar ali, sabe? Você escala e do outro lado você fala, nossa, é o paraíso, cara, maravilhoso, tô aqui, né? Sombra e água fresca e o sorvete, sabe? É tipo a analogia que o Timão e Pumba faz naquele filme lá, O Rei Leão. Sabe, ver o Hakuna Matata é possível, cara. É muito clichê falar isso, mas é muito possível viver o Hakuna Matata. Basta você dar o primeiro passo, sabe? A vida não vai ser sem problemas, como o Timão fala lá. Mas os problemas você vai ter uma outra visão sobre eles, sabe? Você vai parar de enxergar eles como problemas e vai começar a ver eles como oportunidade de crescimento. Porque todo momento de crise nada mais é do que uma hora de subir de nível. Chega de ficar na zona de conforto. Essa fase aqui já deu pra você. Nada mais é. As crises são esses momentos. Hora de subir um novo degrau. Hora de crescer mais um pouquinho. Então cresça, sabe? Cresça independente do que aconteça. Essa frase é maravilhosa, tá? E hoje eu finalizo mais um vídeo aqui com vocês.
Espero que vocês estejam gostando dessa sequência de vídeo, né? Eu tava meio sumida, mas foi importante, né, pra eu viver umas curas, uns processos que, né, tava vindo, submergindo em mim. E é isso, pessoal. Agradeço muito a compreensão de todos, né? Deixa aqui no comentário algum vídeo, sugestão, alguma coisa que vocês queiram refletir, que vai fazer sentido para um outro vídeo, né? Vai ser muito legal, tá sendo muito interessante tá aqui me disponibilizando, falando da minha experiência para vocês, porque eu sei quantas pessoas já se destravaram, já tiveram diferença na vida delas, é, dando ênfase para a luz própria delas. Então, eu tô aqui só para ajudar vocês a destravar o que já tá aí dentro, tá? Gratidão e até a próxima, pessoal!